Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula nós falaremos um pouquinho sobre complemento de um ângulo, suplemento de um ângulo e ângulo de uma volta e apresentar alguns cálculos simplesinho para vocês, tá legal? Vamos para a aula então. Nós vamos começar a ver o que é complemento de um ângulo, beleza? O que é complemento de um ângulo? Dizemos que é complemento de um ângulo, pessoal, quando dois ou mais ângulos, a soma deles for exatamente 90 graus. Então, se você somar dois ou mais ângulos, nós dizemos que esses ângulos, um complementa o outro, um é complementar do outro, tá legal? E na risca ficaria assim, né? Dizemos que dois ou mais ângulos são complementares quando a soma entre eles for 90 graus. Observe este desenho aqui com este ângulo formado aí. Se nós somarmos aqui 65 graus mais 25 graus, isso vai dar exatamente 90 graus. Nós falamos 90 graus ou um ângulo reto, não é isso? Quando que nós identificamos, só olhando para um desenho, que um ângulo é reto? Quando nós temos esse formato e um quadradinho aqui no meio. Se tiver esse quadradinho aqui no meio, eu posso afirmar que este ângulo tem 90 graus. Se não tiver esse quadradinho no meio, eu não posso afirmar que aqui tem 90 graus, porque pode ser uma coisa muito parecida, 89 graus, por exemplo. 89 graus não é 90 graus, tá legal? Então, eu não posso falar que 89 graus é um ângulo reto, beleza? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Observe que nesses 3 exemplos, eu já estou afirmando para vocês que este ângulo é um ângulo de 90 graus, porque eu coloquei esse quadradinho nos 3 ângulos. Eu coloquei esse quadradinho aqui, eu coloquei esse quadradinho aqui e eu coloquei esse quadradinho aqui, beleza? Se eu coloquei esse quadradinho aí, o que eu quero dizer? Que eu tenho aqui 2 ângulos, né? Eu tenho esse ângulo aqui que eu estou pintando, certo? E eu tenho outro ângulo que eu vou pintar aqui de verde. Eu tenho aqui 2 ângulos, certo? Ou seja, se eu somar esses 2 ângulos, um ângulo mais o outro ângulo, com certeza ele tem 90 graus. Por que essa certeza? Porque eu mostrei para vocês aqui no início que tem esse quadradinho aqui no meio, de 90 graus, certo? Então, o que eu faço aqui, né? Eu coloco 10 graus dentro do quadradinho e eu coloco essa interrogação aqui dentro. Só que eu não vou colocar interrogação, eu vou substituir essa interrogação pela letrinha X. Eu poderia deixar a interrogação sem problema nenhum, mas é conveniente nós já começarmos a trabalhar com a letrinha X, por conta que nos livros didáticos e tudo mais, a letra X é muito utilizada, beleza? Agora eu preciso descobrir quanto que vale essa letra X, porque se eu descobrir quanto que vale essa letra X, eu vou saber o valor deste ângulo, beleza? De cabeça fica fácil, né? Já sabemos aí que é 80. Por que é 80? Eu sei que isso daqui é um ângulo de 90 graus, certo? Então, 10 graus mais quanto que dá 90? É 80. Só que nem sempre os cálculos vão aparecer tão fáceis assim. Então, o ideal é a gente montar sempre esse esqueminha, beleza? Então, vamos lá agora. Agora eu preciso deixar a letrinha X sozinha. O que eu faço para deixar a letrinha X sozinha? Eu vou tirar esse 10 daqui e vou mandar esse 10 para lá, só que o sinal muda. Aqui é mais 10, então ele vai para o outro lado, fica menos 10. Então, como que vai ficar? O X que ficou sozinho, igual 90 menos 10 é 80 graus, beleza? Então, este meu ângulo aqui vale
80 graus. Dava para fazer até mentalmente, né? Como segundo exemplo, também dá para fazer mentalmente, mas vamos nos habituarmos a fazer o procedimento, porque, como é o caso do terceiro exemplo, já é um pouquinho mais complicado, beleza? O que nós sabemos aqui? Que eu tenho dois ângulos que eles são complementares. Como que eu sei que esses ângulos são complementares? Por causa deste ângulo reto, esse quadradinho que eu coloquei aí. Ou seja, se eu tenho um ângulo mais um outro ângulo que é igual a 90 graus. Beleza? Um ângulo é uma interrogação, só que eu não vou colocar interrogação, beleza? Eu vou colocar a letrinha X. O outro ângulo é 44. Beleza? Eu preciso deixar agora a letrinha X sozinha. O que eu faço para deixar a letrinha X sozinha? Eu mando o 44 para lá. Só que quando eu mandar o 44 para lá, inverte o sinal, né? Então fica menos 44. Então como que vai ficar? X igual 90 menos 44. Quanto que vai dar em 90 menos 44? 30, 40 e 46. Certo? Vamos agora, x é igual a 46, beleza? Então, esse x aqui, ele vem para cá. 36. Opa, 46 graus. Vamos agora para o próximo exemplo. Observem aqui que este meu ângulo tem o quadradinho. Significa que esses ângulos somam 90 graus. Só que eu tenho quantos ângulos aí? Eu tenho o ângulo vermelho, eu tenho o ângulo azul e eu tenho o ângulo verde, certo? Então, se eu somar o ângulo vermelho mais o ângulo azul mais o ângulo verde, isso vai me dar 90 graus. Beleza? Então, como que vai ficar aqui? O ângulo vermelho é 24 graus. O ângulo azul é 26 graus. E o ângulo verde é a letrinha X. Beleza? Vamos juntar o que dá para juntar antes de mandar para o outro lado. Se der para juntar alguma coisa, é interessante. Dá para juntar 24 mais 26, né? 24 mais 26 dá 50. Mais o x que ficou aqui, igual a 90. Agora eu preciso deixar a letrinha x sozinha. O que eu faço para deixar a letrinha x sozinha? Vou mandar esse 50 lá para o outro lado. Só que aqui é mais 50. Quando não tem sinal é positivo. Vai para o outro lado, vai ficar menos 50. Então, como vai ficar? X igual 90 menos 50, 40. Beleza? Então, este meu ângulo aqui, o ângulo X vale 40 graus. Ou seja, se eu somar agora esses três ângulos, com certeza vai dar 90 graus. Vamos lá. 24 graus mais 26 graus mais 40 graus. 4 mais 6 é 10, vai 1. 1 mais 2 é 3, mais 2, 4, 5, mais 4, 9. 90 graus. Beleza? Nós estamos falando aqui de complemento de um ângulo. Vamos fazer mais um aí de complemento de um ângulo. Beleza? Só que observem agora que eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Beleza? Porque por conta desse quadradinho. Eu tenho três ângulos agora, né? Eu tenho aqui o meu ângulo laranja, eu tenho aqui o meu ângulo verde, eu tenho aqui o meu ângulo amarelo. Ou seja, eu tenho três ângulos. Se eu somar esses três ângulos aqui, com toda a certeza do mundo, vai me dar 90 graus, porque eu tenho aqui um quadradinho
que representa um ângulo de 90 graus, beleza? Então, vamos lá, então. O 25 graus eu coloco aqui. Então, tu faz a ordem, tá bom? Aqui eu coloco x mais 30. E aqui eu coloco x mais 5. Agora, antes de mandar alguma coisa lá para o outro lado, vamos ver o que dá para juntar. Juntar número com número, juntar letra com letra. Vamos lá? Eu tenho aqui 25 mais 30 dá 55. 55 mais 5 dá 60. 60 mais. Eu tenho aqui x mais x. X mais x, pessoal, dá 2x, né? 1x mais 1x, 2x. Igual a 90 graus. Só que eu preciso deixar a letrinha x sozinha. O que eu faço para deixar a letrinha x sozinho? Eu mando 60 para lá, só que aqui é positivo, porque não tem sinal. Quando for para o outro lado, fica negativo. Então, o que eu vou ter aqui? 2x igual 90 menos 60 dá 30. Só que, como eu falei para vocês, eu preciso deixar a letrinha x sozinha. Que não for x, eu vou mandar para o outro lado pela operação inversa. Observe que o 2 está multiplicando. Ele passa para lá, dividindo por 2. Então, vai ficar x igual 30 dividido por 2, x igual a 15. Mas observe que a continha não acabou. Porque o x é igual a 15, só que o meu ângulo amarelo, por exemplo, é x mais 15. Só que o meu x é 15, né? Então, no lugar do x, eu coloco 15. Então, vai ficar o quê? 15 mais 5, este meu ângulo aqui, é 20 graus. Aqui no ângulo verde, eu tenho x mais 30, só que o meu x é 15. 15 mais 30, 45 graus. Então, observe que eu descobri os meus 3 ângulos. Se eu somar esses meus 3 ângulos, tem que dar 90 graus. Vamos ver se deu certo? 25 graus, que é esse, mais 45 graus, que é esse, mais 20 graus, que é esse. Se eu somar esses meus 3 ângulos, 5 mais 5 é 10, vai 1. 1 mais 2, 3, mais 4, 7, mais 2, 9. 90 graus. Tá legal? Vimos aí um pouquinho de complemento de ângulos. Vamos ver agora um pouquinho de suplemento de um ângulo. Beleza? O que é um suplemento de um ângulo? Vamos ler a definição de um suplemento de um ângulo. 2 ou mais ângulos são suplementares quando a sua soma for igual a 180. É igualzinho complementar, só que ao invés de ser igual a 90, é igual a 180. Vamos observar esse exemplo aqui, né? Se eu somar aqui 150 mais 30, eu vou ter 180. Uma coisa muito importante que vocês devem observar, que 180 graus sempre vai ter o formato de meia circunferência. Observem essa daqui, ó. Tem um formato aqui de meia circunferência, beleza? Mas pode ser que tenha um formato de meia circunferência e tenha lá 179 graus. Não é 180, então esses ângulos não são suplementares, beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui. Nós temos aqui alguns exemplos. Observe que eu tenho aqui 2 ângulos, né? O ângulo vermelho e o ângulo verde. Observe que esses 2 ângulos, eles formam aqui meia circunferência, né? Então, eu vou ter o ângulo mais o outro ângulo, que é igual a 180. Um ângulo é 50, o outro ângulo é interrogação. Só que eu não vou colocar interrogação, não. Eu vou colocar a letrinha X, beleza? Só que agora eu preciso deixar a letrinha X sozinha. O que eu faço para deixar a letrinha X sozinha? Eu mando o 50 lá para o outro lado, mudando o sinal, fica menos 50.
Então, x é igual a 180 menos 50, 130 graus, beleza? Então, este meu ângulo aqui equivale a 130 graus. Observe no segundo exemplo, aquele desenho está meio de ponta cabeça só para te confundir, mas também forma aqui, ó, meia circunferência, certo? O que que eu tenho aqui então? Eu tenho 125 mais o interrogação que eu vou trocar pela letrinha x é igual a 180, certo? Formou ali meia circunferência, é igual a 180. Eu preciso deixar a letrinha x sozinha. O que eu faço para deixar a letrinha x sozinha? Tiro 125 positivo, porque não tem sinal. Vai para lá, fica menos 125. X é igual a 180 menos 125, 55 graus, perdão. 55 graus, beleza? Vamos agora para o nosso terceiro exemplo. Observem aqui que ele é um pouquinho mais chatinho, por quê? Porque o x não está sozinho, tem um número a mais aqui. Então, primeiro eu vou ter que calcular o valor de x, depois que eu calcular o valor de x, eu volto aqui, substituo na letrinha x e adiciono 5. Vamos lá, então. Eu tenho aqui o ângulo vermelho, certo? Mas eu tenho aqui o ângulo verde. Se eu somar esses dois ângulos, eu com toda certeza eu vou ter 180 graus. Então, meu ângulo vermelho é 160, o meu ângulo verde é x mais 5, beleza? Vamos agora juntar o que dá para juntar. E dá para juntar os números, né? 160 mais 5. 160 mais 5 dá 165, mais o x que ficou sozinho é igual a 180. Só que agora eu preciso deixar a letrinha x sozinha. O que eu faço para deixar a letrinha x sozinha? Tiro esse 165 daqui, positivo porque não tem sinal, e mando para o outro lado, menos 165. Então, eu faço o cálculo agora. X é igual a 180 menos 165. Isso dá 15 graus. Beleza? Vamos ver aqui mais um exemplo um pouquinho mais trabalhoso. Esse daqui. Observe que esses três ângulos aqui, né? O ângulo roxinho, com ângulo vermelho, com ângulo amarelo, esses três ângulos formam meia circunferência, né? Eles formam 180 graus, certo? Então, vamos somar os três. Se eu somar o ângulo azul mais o ângulo vermelho mais o ângulo amarelo, eu com toda certeza eu vou ter 180 graus. Então, eu tenho aqui o ângulo azul é 60 graus, o ângulo vermelho eu tenho que é x mais 50, e o ângulo amarelo eu tenho que x mais 10. Beleza? Vamos ver o que dá para juntar aí, né? Letra com letra, número com número, vamos lá. 60 mais 50 dá 110. 110 mais 10 dá 120. Mais, eu tenho aqui x mais x, 2x, igual a 180. Eu preciso agora deixar a letrinha x sozinha. O que eu faço para deixar a letrinha x sozinha? Tiro esse 120 daqui. Esse 120 é positivo porque não tem sinal.
ele vai lá para o outro lado e fica menos 120. Então, como que ficou aqui? 2x igual 180 menos 120 dá 60. Observem aqui que eu preciso deixar a letrinha x sozinha. E esse meu 2 está atrapalhando, o 2 está multiplicando. Se está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então, fica x igual a 60 dividido por 2, x igual a 30. Observe que a continha não acabou, porque aqui eu tenho x mais 10. Então, eu vou trocar o x aqui por 30. Então, eu vou ter 30 mais 10. Este meu ângulo aqui é 40. Observe que eu tenho aqui x mais 50. Então, eu vou trocar esse x aqui por 30. Certo? Então, eu tenho aqui 30 mais 50. Eu tenho que esse meu ângulo aqui vale 80. Então, se eu somar esses três ângulos, 60 mais 80 mais 40, tem que dar 180. Vamos ver se está certo? 60 mais 80 mais 40. 0, 6 mais 8, 14 mais 4, 18. 180 graus. Beleza? Vimos já complemento de um ângulo, que a soma dos ângulos é igual a 90. Vimos suplemento de um ângulo, que a soma dos ângulos é 180. Vamos ver agora ângulo de uma volta. Legal? O que é um ângulo de uma volta, né? Quando a soma de dois ou mais ângulos resultam em 360. 360 graus é uma circunferência, né? Então, observe que se eu somar esses três ângulos aqui, 110 mais 150 mais 100, eu tenho aqui 360 graus. Então, vai ser chamado de ângulo de uma volta quando a soma dos seus ângulos resultar em 360 graus. Beleza? Vamos ver alguns exemplos aqui. Olha o que eu tenho aqui importante. Eu tenho aqui neste ângulo uma interrogação que eu vou trocar pela letrinha x. Eu tenho aqui nesse ângulo um quadradinho. Quanto que vale o quadradinho mesmo? 90 graus. E eu tenho aqui 150 graus. Eu tenho aqui três ângulos, né? Então, eu tenho aqui um ângulo mais um ângulo mais um ângulo é igual a 360 graus. Vou colocar essa letrinha x aqui. Vou colocar o 150 aqui. E vou colocar o 90 aqui. Vamos juntar o que dá para juntar. Dá para juntar número com número aqui, né? 150 mais 90. Então, o que eu tenho aqui? X mais 150 mais 90 dá 240. É igual a 360. Eu preciso deixar a letrinha x sozinha. O que eu faço para deixar a letrinha x sozinha? Pego esse 240 e mando para lá, invertendo o sinal, menos 240. Então, x ficou igual a 360 menos 240, 120 graus. Beleza? Então, esse meu x aqui vale 120 graus. Se eu somar 120 mais 150 mais 90, isso vai me dar 360 graus. Beleza? Observem que agora que eu tenho aqui agora 4 ângulos, né? Eu tenho aqui agora 4 ângulos. Quais são os ângulos que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o ângulo de 100 mais o ângulo de 110
mais o ângulo de 95 mais o interrogação, que eu vou trocar pela letrinha X. Observe que formou aqui uma circunferência, que é igual a 360 graus. Vamos ver se dá para juntar alguma coisa aqui, ó. 100 mais 110 mais 95. Isso me dá quanto? 100 mais 110 dá 210. 210 mais 100, 310. Tira 5, 305. 305 mais x é igual a 360. Eu preciso agora deixar a letrinha x sozinha. O que eu faço para deixar a letrinha x sozinha? Tira esse mais 305, vai para lá, fica menos 305. Então, x é igual a 360 menos 305, 55 graus. Então, meu x aqui é 55 graus. Ou seja, se eu somar todos esses meus ângulos aqui, ó, 55 mais 95 mais 110 mais 100, vamos ver quanto que vai dar isso aqui. 5 mais 5 é 10, vai 1. 1 mais 5, 6. 6 mais 9, 6 mais 9, 15. Mais 1, 16, vai 1. 360 graus, beleza? Então, pessoal, ficamos por aqui. Vimos aqui 3 tipos de ângulos hoje, né? Ângulos complementares, ângulos suplementares e ângulo de uma volta, beleza? Um conteúdo bem tranquilo, bem simplesinho, mas necessário para os próximos vídeos que vão ser gravados aí, tá legal? Então, se você gostou da aula, dê um like para ajudar o canal, ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Opa, o Mercado Livre subiu na tela. Se você não é inscrito, se inscreva no canal para ajudar a fazer o canal chegar muito mais gente, beleza? Um forte abraço para vocês aí. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.